hoje vai ser um vídeo que eu tô tentando fazer faz tempo aqui pro canal, mas nunca consigo, porque toda vez que eu toco nesse assunto, que eu vou fazer esse vídeo pra vocês, eu começo a chorar, porque eu me emociono muito. Mas hoje eu vou explicar pra vocês o porquê a minha irmã não pôde cuidar do filho dela, né? E porque eu e meu marido adotamos o Matheus, que é meu filho, o pequenininho de 2 anos. Então nesse vídeo eu vou estar explicando tudinho pra vocês, espero muito que vocês gostem. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o joinha de vocês e ativa o sininho pra quando eu colocar o vídeo aqui, chegar direto pra vocês. Que tem muitas pessoas que não estão recebendo os meus vídeos porque não estão ativando o sininho, tá bom? E compartilhe os vídeos, que falta pouco pra gente estar chegando a 10 mil inscritos. E se Deus quiser, esse canal vai crescer cada vez mais. Então, bora lá pro vídeo. Bom, gente, eu tive 2 gestações, a da minha filha de 6 anos, e em 2016 eu tive outra gestação, só que eu acabei perdendo, tive um aborto espontâneo, eu acabei perdendo no Natal, né, em dezembro, e foi muito difícil pra gente. E nessa época minha filha já ia fazer 3 aninhos, né, que foi em 2017 que ela fez 3 aninhos, que eu fiz até uma festa da Frozen pra ela, né, fiz uma festinha bonitinha pra ela. E minha irmã engravidou em fevereiro, né, de 2017, foi quando descobrimos que ela estava grávida. Antes de eu casar e tudo, quando eu morava com a minha mãe, com meu pai, a gente já percebia que minha irmã tinha alguns probleminhas, né, que não era normal, né, o jeito dela, né, desde pequena, como que ela era, que não era normal para a idade dela. E nisso ela foi crescendo e foi piorando. Como minha mãe ainda não tinha a curatela dela, né, não tinha passado ela nem um psiquiatra, ela já estava de maior já quando ela conheceu esse lixo que acabou engravidando ela, né, que ela conheceu. Como ela não tinha nenhum laudo nem nada, já era de maior, minha mãe acabou deixando, também por ele ser mais velho que ela. Minha mãe achou que ela ia melhorar, né, o jeito dela e tudo. E não foi bem assim. Esse lixo acabou se aproveitando dela, até que ela engravidou, né? A gente descobriu a gravidez dela depois que minha filha completou 3 anos, que foi em 2017. E ela acabou engravidando. Ela já terminava com esse lixo e voltava toda hora. Minha mãe sempre passava nervoso, porque por mais que ela já estivesse morando com esse lixo, sempre tinha problema, gente. Porque ela foi piorando cada vez mais. E depois que ela engravidou, a situação começou a ficar bem feia mesmo, né? E quando ela completou 3 meses de gestação, essa pessoa falou que ia trabalhar e foi embora, largou ela com 3 meses de gestação. A gente já sabia que não ia ser fácil a situação e ela foi piorando muito na gravidez. Falava que ia matar ele na barriga, sabe? Foi dando muito surto, foi tendo muito surto nessa gravidez. E minha irmã é assim, ela tem uma mentalidade de criança, né? Ela não sabe que dia que é hoje, ela não sabe escrever o nome do Matheus, né? Ela não sabe se hoje é terça, quarta, quinta, sabe assim? Ela não tem noção das coisas. E ela foi piorando muito na gravidez. A gente já sabia que ela não ia ter condições de cuidar do Matheus e de casar, de namorar com mais ninguém, porque todo mundo que se aproximava dela era só para se aproveitar. E minha mãe, que já tem os seus 50 anos, já estava casada e tudo, não ia ter como minha mãe cuidar do Matheus, porque minha mãe tem a vida dela e tudo, né? E minha mãe fez o teste, né? Depois que o Matheus nasceu, minha mãe deixou o Matheus com ela durante 1 semana, né, pra ver como que ela ia cuidar dele. Eu sei que teve um dia que ela deu 5 chuquinhas pra ele, aquelas mamadeirinhas pequenas, em menos de meia hora. Então, assim, não tinha condições, ela não tinha mesmo condições de cuidar dele. E foi uma fase muito difícil, né? Hoje a minha mãe tem a curatela dela, minha mãe é responsável por ela e pelo Matheus, mas o Matheus mora comigo. Desde quando ele tinha 1 semana de vida, ele veio morar comigo e com o Nego. Eu vou falar, a única coisa que eu tenho que falar pra vocês é que eu tenho o melhor marido do mundo. Que quando a gente decidiu isso, ele não pensou 2 vezes, né? A gente junto não pensou 2 vezes. E eu falo pra vocês que eu tenho o melhor marido, porque, né? E o Matheus veio morar com a gente quando ele tinha 1 semana de vida. Então essa fase de acordar de madrugada, levar no hospital, tudo, gente, essa fase a gente que passou, né? E eu sou muito grata a Deus, eu sou muito feliz por Ele ter me abençoado com o nosso filho, né, da gente poder ter conseguido ficar com ele. A única coisa, gente, que eu fico muito triste, que me bate uma tristeza,
e que eu fico muito chorona é o que? Eu não consegui fazer um enxoval dele. Então tudo que ele teve foi usado, mas graças a Deus ele teve alguma coisinha, né? Ele teve roupa. Porque a gente não sabia ainda se ele ia ficar com a gente. Nessa época a gente tava muito apertado. E não sabia se ele ia vir ficar com nós mesmo. Então assim, é o que eu queria ter feito, o enxoval dele, queria ter feito o chá de bebê dele, mesmo estando na barriga da minha irmã, eu queria ter feito o chá de bebê, porque eu conheço muita gente. E o que eu planejei esse ano, né? Que esse ano ele vai fazer 3 aninhos. Eu queria fazer a festinha dele. Não vai ser possível fazer a festinha dele agora, mas se Deus quiser, de 4 aninhos eu vou conseguir fazer. O que eu quero, gente, é dar uma vida boa pros meus filhos, né? Pra ele, pra minha filha. Eu quero conseguir dar pra eles tudo que eu não tive, tudo que minha mãe não teve condições de dar. E pelo fato, pelo que aconteceu com a minha irmã, e desse lixo ter largado o meu sobrinho quando ele estava na barriga, eu fico muito triste toda hora tocar nesse assunto, né? Porque é muito complicado. Mas hoje ele tem o pai e a mãe dele, que é eu e o Nego, e que dá muito amor pra ele. Eu também sou grata muito ao pai e a mãe do meu marido, que sempre deu carinho pro Matheus, né? Sempre tratou como neto, né? Ele chama eles de vovó, normal, gente, uma coisa normal. E eu sou muito grata a eles. Eu falo que eu fiquei emocionada aqui no dia do aniversário do Matheus, quando ele completou 2 aninhos. A mãe do meu marido colocou um texto muito lindo nos status dela, né? Chamou de neto, sabe assim, gente, é um amor que tem. Não é porque não é sangue deles, que não é nada deles, que eles vão tratar de outro jeito, não. Completamente ao contrário. Eles dão amor, dão carinho, né? O Matheus ama muito ele. E, assim, graças a Deus a gente sempre conseguiu dar tudo que o Matheus precisa. Desde quando pequenininho, que ele vinha morar com a gente uma semana, né? Que ele tava de vida uma semana. A gente sempre comprou fralda, sempre comprou leitinho, porque a minha irmã não teve leite no peito. Então ele sempre mamou mamadeira, né? E eu sou muito grata. Hoje a minha irmã, como eu falei pra vocês, a minha mãe tem a curatela dela durante 1 ano, né? Que o juiz deu pra minha mãe durante 1 ano a curatela. Então minha mãe é responsável pelo Matheus também, né? Só que os documentos do Matheus, tudo fica comigo, gente. Tudo que tem que resolver do Matheus, é tudo eu e o Nego, a gente resolve. E ele vai pra creche, lá na creche, as professora, todo mundo sabe que eu sou a mãe adotiva dele, então elas falam, a mamãe do Matheus chegou, então ela sabe a história dele, sabe o que foi que aconteceu, né? A minha irmã não tem noção assim, né? Ela sabe que nasceu dela, mas não tem aquele afeto de mãe, não tem aquele carinho de mãe pra filho, entendeu? Pra ela tanto faz, tanto fez. Hoje ela toma 4 remédios por dia, né? Hoje ela toma 4 remédios, é controlada, né? Se eu não me engano ela tem um CID-31. Uma mentalidade de criança. Uma alta normal, ela tá ruim, então assim, não tem condições mesmo dela cuidar de uma criança, né, ficar perto dele, assim. Ela não sabe trocar. Desde quando ele nasceu, ela não sabia colocar uma fralda. Teve um dia que eu desci, né, que eu sempre, desde quando ele veio pra casa, eu sempre descia, acordava cedo aqui, descia, dava um banho, né, fazia ela dar o leitinho dele, ensinava ela a fazer mamadeira, mas não adiantou porque ela não sabia colocar uma fralda, não sabia nada. Teve um dia que eu desci, né, dei banho nele e tudo e subi pra cuidar da Jo aqui em cima. Quando eu desci de novo, ele tava com a coberta por cima da cabeça dele. Ela falou assim que tava muito... a luz estava muito no rosto dele e cobriu ele com a coberta, gente. Não tem noção das coisas, né? Em ponto de matar uma criança sufocada, entendeu? E hoje a gente só tem a agradecer a Deus. O que eu e o Mo mais quer nessa vida é conseguir a guarda dele, conseguir passar o nosso sobrenome pra ele. E se Deus quiser, a gente vai conseguir. A minha mãe vai ter, como fala, vai ser responsável por ela, né, por um bom tempo, que vai sair outra audiência, minha mãe conseguir ser responsável por ela e pelo Matheus. E depois disso, que minha mãe conseguir definitivo, ela vai passar a guarda dele pra mim. Só que o que eu mais quero é conseguir arrumar essa casa, conseguir fazer o quartinho dele, conseguir deixar tudo arrumado, porque aí eu vou ser chamada, né, pelo juiz e tudo. E eu não sei se eles vão precisar vir aqui em casa. Eu não pago aluguel, mas eu não sei se eles vão precisar vir aqui em casa, ver como que o Matheus mora, ver como que vai ser, né? Pra mim poder conseguir
ter a guarda dele definitiva. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir ter a guarda dele. A gente ia tentar esse ano, né? Porque eu já estava juntando dinheiro para conseguir arrumar essa casa, conseguir deixar tudo bonitinho pra gente conseguir passar ele pro nosso nome, né? Porque é tão ruim quando você tem que falar que você... Eu até choro, gente, desculpa. Você tem que ir, tipo, na entrada alguma coisa, você tem que dar o documento do seu filho, você dá só de um, e você não conseguir colocar o outro junto. Conseguir colocar o outro junto como filho também é muito ruim isso. E a gente quer muito conseguir passar o sobrenome pra ele, né? Que quando meu marido começar a trabalhar registrado de novo e tiver convênio, essas coisas, e a gente ter o documento dos dois filhos, porque eu tenho dois. Tem gente que me pergunta se quando eu engravidar de novo eu vou querer um menino. Não, gente, eu já tenho meu menino, já tenho, que é o Matheus. Se eu vir engravidar de novo, eu quero outra menina, porque o meu menino eu já tenho. O que a gente mais quer é isso, né? Quando a gente for fazer alguma coisa, a gente não precisa colocar que tem um filho só. A gente tem dois. Olha, peço desculpa pra vocês, porque toda vez que eu toco nesse assunto, eu choro muito. E meus filhos são tudo que eu tenho, gente. O que eu puder estar fazendo por eles, eu vou estar fazendo, né? E o que a gente mais quer ano que vem é conseguir a guarda dele definitiva. Conseguir colocar o sobrenome, né? O nosso sobrenome, passar nosso sobrenome pra ele. E graças a Deus a minha família toda me apoia, né? A família toda me apoia pelo que eu fiz. E eu fiz, gente, de coração, né? Se fosse filho de outra pessoa também fazer. Se eu não tivesse tido o aborto, eu ia pegar ele do mesmo jeito. Mesmo se eu não tivesse tido o aborto espontâneo, eu ia pegar ele, sim, com certeza. Porque ele não pediu pra vir ao mundo, né? Eu não ia deixar jamais ele passar dificuldade, deixar faltar as coisas pra ele. E mesmo se eu tivesse tido a minha gestação, né, em 2016, se eu não tivesse perdido, eu ia pegar ele do mesmo jeito. Então eu só tenho a agradecer a Deus que, graças a Deus, até hoje a gente conseguiu sim dar tudo o que eles precisam. Sempre tá fazendo a vontade dele, né? E é muito gratificante a gente ouvir ele chamar mãe, pai. E ele é muito grudado na gente, muito grudado mesmo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Essa foi a história do Matheus, o porquê a gente adotou ele. O porquê minha irmã não conseguiu cuidar dele, porque ela tem esse probleminha, né? Tem esse CID 71, acho que eu falei CID 31, mas é CID 71 que ela tem, se eu não me engano. E ela não tem noção das coisas. E nesses 3 anos que vai fazer, que ele vai fazer 3 anos esse ano, nesses 3 anos que a gente tá com ele, são os melhores. A minha filha não teve ciúme dele em nenhum momento, né? Que perguntam pra mim se ela teve ciúme dele quando ele veio morar com a gente. Não, pelo contrário, quando ele chegou do hospital, a primeira vez que ela viu ele, ela chorou muito, foi muito emocionante. Se eu soubesse, eu tinha gravado. Eu não imaginava, né, que ela ia chorar quando visse ele pela primeira vez, e foi muito emocionante. E ela tem um amor por ele, um ama o outro, não consegue ficar longe do outro. E essa é a história, gente, o porquê o Matheus, meu filho, mora comigo, porque minha irmã não conseguiu ficar com ele, porque toda vez que eu falo de uma cirurgia que eu fiz pelo SUS aqui, o pessoal pergunta, quantos filhos você tem? Aí eu falo, tive uma gestação só. Aí eles falam, mas é pequenininho, né? Então, essa é a história do Matheus, ele é meu filho adotivo e sempre vai ser meu filho, e aí daquele que falar que ele não é meu filho, vai ficar comigo até o resto da vida. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Desculpa meu choro, que toda vez que eu vou tocar nesse assunto, que eu vou falar sobre ele, eu me emociono muito, eu começo a chorar, parece uma manteiga. E é isso, pessoal, se vocês gostaram, deixa o joinha de vocês, tá bom? Se inscreve no canal e compartilhe os vídeos para que o canal venha crescer cada vez mais e a gente consiga realizar o sonho que é de arrumar essa casa, de conseguir passar nosso sobrenome para ele. E deixe nos comentários o que vocês acharam, tá bom? Dúvidas pode deixar para mim nos comentários também. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau!